Verificando a conexão. Muito bem, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live da Gypsy. Hoje para fazermos um mergulho com as girafas. Esperar o Instagram distribuir aí, fazer o chamado para quem quer fazer o mergulho hoje. Um mergulho quase africano. Sejam bem-vindos, boa noite, Gilberto. Vamos aguardar aí a nossa convidada da noite. Elaine Viana. Boa noite aí, Aurélio, Alexandra. Sejam muito bem-vindos à Gypsy. Ai, Aurélio. Só pensando, né, que as postagens da Gypsy. Sejam bem-vindos aí, avisa aí a mamãe, ao papai. Boa noite. Boa noite, Gilberto. Avisa aí a mamãe, o papai. Decoté Vital entrou. Grande parceiro aqui do canal Gypsy, onde tratam com pedagogia sistêmica. Canal lindo, maravilhoso, que tem um conteúdo maravilhoso. Boa noite. Eu não sou girafa ainda não, gente. Eu sou ainda chacal. Sou um chacal um pouco domesticado já. Ah, Elaine entrou aí. Vamos esperar lá. Pedir o convite. Isso. Muito bem. Deixa eu melhorar aqui. Olá, tudo bom? Ei, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Ótima Boa noite. noite, bom dia e boa tarde, né? Porque essa live vai ficar gravada, então o horário que você for assistir, Legal. seja muito bem-vindo a Gypsy. Boa noite, pessoal. Estamos aí com a nossa convidada dessa noite, no canal Gypsy, onde fazemos vários mergulhos, já trouxemos aqui vários convidados para falar para a gente como é que é mergulhar para dentro de si mesmo. E hoje estamos aqui com essa super convidada que eu tenho a alegria de trazer aqui para o canal, que é a Elaine Viana. Elaine, quem é você na savana da vida? Conta aí, começa, começa a falar pra gente aí. Nossa, Bom, eu sou Elaine, né? Sou mãe, sou casada com o Vitor, tem Uhum. mais de 20 anos, não conto depois de 20 mais. Mas eu trabalho com desenvolvimento humano aí há uns Uhum, 6 a 8 anos. Trabalhei a uhum, maior parte da minha vida com tecnologia, né? Mas num determinado momento da minha vida eu entendi que meu forte era gente, não era sistema, não uhum, era computador. uhum. E me dediquei então a estudar desenvolvimento humano a partir daí. Então, hoje eu Legal. atuo assim, eu sou trainer de programação neurolinguística, Uhum, sou coach, né? E hoje mais focada na linha relacional, né? uhum, Mais de relacionamento mesmo. uhum, E atuo em empresas também, com coaching executivo, com team coaching, que eu adoro fazer, né, com equipes. uhum. E faço atendimentos, assim, tanto particulares quanto em empresas, para desenvolver as pessoas, ajudarem a dar o seu melhor, a se encontrar, né, e a encontrar com os outros também. Ah, muito bom. Que bom. Que propósito bacana, né?
Que Ai, gente, tem delícia, tanta que gente propósito. legal aqui. Vai chamando a família aí, pessoal. Tem Vai, que. isso mesmo. Isso aí. E aí, o nosso tema hoje é mergulho com as girafas. Você poderia explicar para nós como é que a gente vai fazer esse mergulho com as girafas aí? Olha, a girafa. Gente, tem que ser um mergulho profundo, porque a girafa é grande, né? Imagina, pode ser raso não. Não Tem dá que para ser ser profundo. raso, senão fica Não ali na dá. canela a água, né? Até isso danado do Marshall pensou. Olha só. Pois é. E é muito o simbolismo que envolve a girafa, É né, na muito. comunicação não violenta. Então, tem vários motivos. O mais conhecido, né, talvez da maioria das pessoas, é que ela é um Uhum. mamífero terrestre que tem o maior coração. Ah, que legal. Vou fazer esse coração também. Que ela precisa de muita força, né? O coração precisa de muita força para bombear o sangue pelo pescoção até chegar na cabeça. Uhum, uhum. Então, disse que a girafa fala com o coração e ouve com o coração. Essa é Nossa, a mais conhecida da girafa, né? Mas tem outros motivos. tem, né? Tem. Então a gente vai descobrindo aí durante o Vamos, nosso bate-papo. vamos. Mas aí você falou que a girafa é um símbolo da comunicação não violenta. Isso. Fala então pra gente, para quem não conhece, ou para quem já conhece e conhece superficialmente, como é que você enxerga a comunicação não violenta aí? Nossa. Para mim, a comunicação não violenta entrou na minha vida com uma força tão grande, assim, que a partir do momento que eu vi a comunicação não violenta, eu falei, caramba, isso, eu preciso respirar isso. Né? Então eu mergulhei mesmo de cabeça ali. E eu fui apresentada e foi muito interessante. Eu era uma coach minha, estava atendendo Uhum. uma pessoa, era uma gerente da Petrobras, ela. E eu ainda estava começando os meus atendimentos, estava fazendo atendimento pro bono, né, que é de graça, né? Então Uhum. estava ali meio Uhum. que naquele momento de estágio, né? Uhum. E ela gostou tanto do trabalho que ela falou: Poxa, eu quero te dar um presente, então. E ela me deu o livro do Marshall. Ela falou: Olha, Nossa, pois é, que presente, né? que presente, hein? Que presente. Ela falou: Olha, foi um livro que eu gostei muito, eu li e fiz um treinamento na Petrobras e gostei, e acho que você vai gostar. Eu falei, nossa. A partir daí, Rodrigo, assim, eu já tive acho que uns 10 livros desse, porque eu Aham, pego, leio, anoto, dou para alguém. Aí eu compro outro, vou, anoto, dou para outra pessoa. E que assim, legal. estou sempre renovando, porque é um livro para mim realmente de cabeceira. E assim, o que eu vi Hum, ali foi que assim, eu me reconheci ali, né? Porque eu tinha uma fama onde eu trabalhava, enquanto eu ainda hum, trabalhava com TI, eu era gerente de uhum, projeto, né? uhum, Eu tinha uma fama de ser meio encantadora, assim, com as pessoas, porque eu pegava os projetos mais complicados, mais complexos, com os clientes mais difíceis, aqueles que às vezes tinha que recuperar porque já estava perdido, e as uhum. pessoas queriam trabalhar comigo, queriam vir trabalhar comigo. Eu não sabia o que é que eu fazia também. As pessoas me perguntavam e eu sabia lá o que era, né? Aham, aham. Mas quando eu li sobre a comunicação não violenta, eu falei, olha, eu acho que tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui Alguma que eu coisa acho. minha aí. É, exatamente. Alguma coisa Eu me minha tá vi aí ali. dentro. Aham, É, legal. e aí eu falei, bom, agora eu quero saber então o que é que eu faço aqui, e fazer melhor, né? Aprender mais e fazer melhor e conseguir levar isso para as pessoas, ajudar as pessoas a também se desenvolverem com os seus relacionamentos, com a forma de lidar Uhum, uhum. consigo mesmo e com os outros, né? Muito legal. E da onde que surgiu esse livro e essa proposta da comunicação não violenta? Então, a comunicação não violenta, ela foi criada pelo psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg, lá na Uhum, década de 60, uhum, e ele veio para os Estados Unidos muito criança, pequeno ainda, né? E ele é judeu, ele é de origem judaica. E quando uhum, a família veio meio que fugindo da guerra, aquela coisa toda, e uhum, ele chegou nos Estados Unidos e
logo que ele chegou, explodiu um conflito racial na praça, na frente da casa dele. Então ele ficou impedido, a família inteira ficou impedida de sair de casa durante uma semana, assim, por causa do conflito. Morreram 40 Nossa. pessoas naquele conflito. E assim, ele viu toda aquela violência, aí foi para a escola. No primeiro dia já apanhou. Já. Que chamado, hein? Isso Pois não é um é, chamado, é um exatamente. arrebatamento, né? Porque a violência estava atrás dele aí como uma sombra, né? Isso, ele acompanhou, ele presenciou muita violência e foi vítima também, né, de violência racial ali, porque descobriram que ele era judeu e bateram nele, né? Mas ele tinha um pensamento muito interessante, assim, né? Que ele, por mais que ele estivesse vendo e presenciando essa violência e sabendo de toda a violência que a família dele sofreu também, ele ainda acreditava que, na essência, o ser humano é bom. Que, na essência, o ser humano é compassivo. E isso inquietava ele, né? Então, ele cresceu com duas perguntas, assim. Uhum, Uma era o que faz com que a gente se afaste, então, dessa essência compassiva e se torne aí uhum, agressivo, violento. E a uhum, outra é o que faz com que algumas pessoas permaneçam compassivas, mesmo diante de adversidades e violências e isso tudo, né? Então ele cresceu uhum, com essas duas inquietações e foi buscar na psicologia, né? Aí foi bebê de Carl Rogers, foi bebê de outros grandes aí da história. uhum. E o Carl Rogers foi professor dele, então ele pôde realmente, inclusive, Nossa. debater ali, né? Sensacional. E aí ele então realmente quis criar essa Hum, nova maneira de olhar para a vida e de olhar para as pessoas de hum. forma que a gente possa retornar para essa nossa essência compassiva sempre que a gente perceber que está se distanciando dela. Ou eu vou beber um golinho de chá toda hora porque minha garganta não está muito Não, boa, pode beber. tá? Eu também bebo água aqui, ó. Também tem a minha água aqui, que não é batizada. A minha tá batizada de gengibre. Ah, que bom, bom para garganta, né? Bom para voz. Pois é. Muito bem, muito bem. É um missionário, né, É. que veio aí à Terra para trazer uma luz aí para que a gente possa enxergar novamente a nossa essência, né? Isso aí. Então, E a esse é o proposta dele, mergulho, né? isso. A proposta dele, Rodrigo, é assim, Hum, para que a gente possa voltar para essa nossa essência, ele considera importante que a gente observe a nossa forma de nos comunicar, de nos relacionar com as outras pessoas, para uhum, que com isso a gente lance luz aí na nossa comunicação, para que a gente consiga estabelecer essa relação mais harmônica, né, e aumentar a conexão entre uhum. as pessoas. É uma ideia É, de humanizar a comunicação e com isso humanizar as relações. Né? legal. Mas, ô, Elaine, a gente falou aqui do símbolo, né? Aqui, Ah, que do símbolo da lindeza! girafa. Essa aqui, a girafa. Ela tem o pescoço meio mole assim, mas ela é firme em alguns propósitos, tá? Mas tem outro símbolo também que a gente conhece na CNV, né? Na Uhum. comunicação não violenta. Nome esse que o senhor Marshall não gostava muito, né? Ah, Esse nome de comunicação não violenta, ele aprovava esse nome? sim, sim, esse nome ele É. escolheu, né? Ah, é? Ele escolheu, inclusive, ele frisava que tinha que ser Ah. assim, não violência, não violenta, com hífenzinho mesmo. Aham. Porque ele trouxe isso da não violência é, lá do Gandhi, da Índia, daquela região lá, né? Eu não sou muito boa de geografia, então não lembro o nome de todas, não. Mas que vem Ah. algumas pessoas talvez que estejam aí conhecem da yoga e de algumas outras Uhum. linhas a palavra ahimsa. Você já ouviu Ahimsa. falar? Ahimsa. Não, ahimsa não. Então, essa palavra, a tradução, se a gente fosse traduzir ela livremente, seria não violência, não Uhum. machucar. Porque Uhum. rimsa seria machucar
E o A Uhum. é o A de não. De negação, né? Isso, Uhum. exatamente. Igual a gente tem atípico, né? Que é o não Uhum. típico e tal. Então, Uhum. era isso que ele queria dizer. E o que acontece? Que as pessoas perguntam assim, por que não é comunicação pacífica? Por que não é comunicação da paz? Uhum. O nome não violência é justamente porque lá, né, na origem dessa palavra, eles diziam que não queriam nomear certas coisas, porque quando a gente nomeia, a gente limita essas Ah, coisas. uhum. E a não violência não teria como sinônimo a paz, Uhum. por exemplo, porque a não violência envolve muito mais, inclusive a paz. Mas ela Nossa. pode envolver muito mais situações que às vezes nem Uhum. são tão pacíficas assim, mas que a gente Uhum. não Uhum. precise machucar um ao outro, né? Ah, Então sim. a ideia é essa: quando eu machuco um outro ser, eu machuco a mim mesmo. Então a não violência é de não machucar. É. A Andresa falou aí que ele não aprovava muito, era o subtítulo do livro em português, É, né? isso, porque isso foi jogada de marketing no Brasil, né? Botaram a subtítulo aí, técnicas para aprimorar a comunicação, relacionamentos pessoais e profissionais. E ele Uhum. dizia que a CNV não é uma simples técnica, né? Ela é Uhum. um convite para que a gente mude o nosso olhar, para que a gente passe a humanizar as relações. Então, é muito mais do que uma técnica, por isso que ele não É, gostou existe, desse existe nome. algumas práticas, né, técnicas que são utilizadas, mas não se resume a isso, né? Isso, É exatamente. limitar muito a visão do Marshall, que foi surpreendente, né? E numa época que a gente precisava, né? Pós Segunda Guerra, né? Pós todo o Holocausto, né? E a gente sem muito direcionamento nos próximos conflitos que iriam acontecer, porque esses conflitos são certos, né? E aí Uhum. aparece esse homem aí para trazer essa proposta que vem propor para a gente a conquista do coração da girafa, É, né? exatamente. Esse coração da girafa. Só que, como eu perguntei, tem outro símbolo também que ele usa, né? Até eu vi um seminário dele que é belíssimo. Depois, quem quiser procurar no YouTube, tem um seminário com o Marshall, ele filmado, é Maravilhoso. fenomenal. É Maravilhoso. fenomenal a postura dele, como que ele domina, sentado uma plateia, é o poder do coração dele. É, Mas ele traz outro símbolo, né? Que é até um fantoche. Qual é esse outro é. símbolo e o que que ele representa aí dentro da CNV, Elaine? Ok. O outro são dois fantoches, né, que ele usa. Um é a girafa, o outro é o chacal. O chacal é aquele Uhum, bicho parecido com a hiena, é uma mistura de lobo com hiena, né? Que é uma coisa que tem um movimento muito caótico, assim, ele é muito frenético, né? uhum, uhum, E tem uma energia muito baixa, muito rasante ali. Eles brigam muito por alimento e atacam uns aos outros e tal. uhum, Mas o chacal, é preciso a gente ter cuidado para falar do uhum. chacal, porque o Sim, Marshall dizia que é o seguinte: o chacal é só uma girafa com problema de linguagem, né? que legal. Porque todos nós, na verdade, temos esses dois arquétipos em nós, né? Tanto a Aham, girafa aham, quanto o chacal. Então, naqueles momentos em que a gente não consegue realmente ser mais afetuoso, mais carinhoso, e a gente acaba uhum, agindo aí dessa forma frenética e às vezes sendo um pouco agressivo, a gente está liberando esse nosso chacal, né? Mas a gente não pode colocar nesse arquétipo aí uma ideia de mal, né? De algo ruim, de algo que a gente não pode nem olhar, que não, eu não posso, não devo olhar para o meu chacal, não. A gente é girafa e é chacal. E uhum. quando a gente usa, né, uma linguagem que seria mais típica aí do chacal,
É Uhum. importante que a gente olhe para isso para entender e consiga enxergar a girafa por trás desse chacal, que ela está ali. Legal, legal, legal. Então, na verdade, é uma postura íntima que a gente apresenta nessa comunicação, nessas relações, que impede que a gente realmente transpareça a nossa essência, né? A nossa natureza, que é de Isso, girafa, né? isso aí, Então, isso aí. seria isso, né? Então, é É uma isso. linguagem assim, eu achei a linguagem dele fantástica, simples de entender, para qualquer idade. Eu falei assim, gente, fenomenal o que esse Ele é homem está fazendo. maravilhoso. Ele é maravilhoso, vale a pena. Quem puder assistir esse seminário em específico, é uma coisa assim de não se perder. Pode acabar tudo no YouTube. Tô brincando. Mas Ó, é um. eu acho que eu vou lá, vou na sua, assina embaixo aí, porque Porque é uma libertação, né? E como ele conduz os diálogos com as pessoas e como ele pratica ali a própria filosofia, né, dele, que ele uhum, escreveu e tudo mais, ele aplica ali com aquela plateia e você vê a vivência dele, né, o coração de girafa dele batendo, dando toda a atenção e direcionamento e para aquele público lá. É fenomenal, realmente. Então, então o Chacal não é uma pessoa que é uma pessoa violenta, né? O Chacal é uma postura íntima que a gente impede da gente acessar a nossa essência, né? E que que muitas serve vezes é uma de. postura Ah, aprendida, né, Rodrigo? Não é eu natural acho que. nossa, não. Eu acho que na maioria das vezes não. Acho que 100% das vezes a gente aprende a ser chacal pelas circunstâncias da vida, né? Também É, não é uma coisa que a gente precisa utilizar para aumentar a nossa culpa, aumentar a nossa exigência com não. relação a gente mesmo. Pelo contrário, é apenas mais um sinal na nossa vida que a gente precisa parar e saber por que existe essa postura, né? Entre É. tantas outras que a gente vive no dia a dia. E tá tudo bem. O que a gente, não vou falar a gente não deve fazer, porque fica parecendo que a gente está dando lição de moral aqui. Mas o que a gente precisa enxergar é por que que ele está ali, e por que que ele está se comportando dessa forma, né? Uhum, E por exatamente. que. E aí é essa pergunta que eu faço para você. Por que que normalmente a gente se comporta como chacal? Quais são as dicas? Dicas não, né? Vou falar dica, é muito raso porque o Marshall trouxe. Quais são as pérolas que esse homem trouxe e que faz com que a gente possa enxergar esse chacal em nós, assim? E como que a gente pode diante desse chacal, como é que é a palavra? É porque eu estou pensando muito para não diminuir o trabalho desse homem, tá? Não, mas Porque ele é pode falar, particular. porque ele Não, ouve como é que. tudo. Eu sei, deve estar feliz com a nossa live hoje. Senhor Marshall, desculpa aí qualquer coisa. Mas quais são as coisas que a gente precisa observar nessa comunicação para ela Uhum. realmente, efetivamente, se tornar uma comunicação não violenta? É isso que eu queria perguntar. Ótimo. Teve uma pergunta parecida com a sua que alguém botou ali, né? Qual que seria o primeiro passo, assim, né, desse nosso chacal para ir em direção à girafa? Uhum. Bom, a gente falou aqui já que essa linguagem chacal é uma linguagem Hum, aprendida, né? E hum, o mundo sim. ensina a gente o tempo todo a ser competitivo, né? Então, assim, é uma ideia de que tem que ganhar. Então, e o pior, assim, é que se alguém tem que ganhar, alguém tem que perder, É essa né? aí. A E, matemática do mundo é essa. Para eu ganhar, exatamente. alguém tem que perder, né? E o Marshall traz é justamente que não, isso não é uma verdade. Todos podem ganhar. Existe um jogo, que é o jogo que ele convida a gente a jogar, né? Que é o jogo de tornar a vida mais maravilhosa, que é um jogo onde todos ganham. Então, a gente mudaria um pouco esse olhar, né, para essa vida que a gente leva, porque Uhum. não precisa competir o tempo inteiro, né? A gente pode andar junto, a gente pode caminhar junto e todos ganham com isso. Então, olhar para essa comunicação
chacal que a gente usa muitas vezes, e se a gente olhar, a Uhum. gente usa várias vezes no dia, né? São aqueles momentos em que a gente usa de julgamentos um com o outro, né? Em que a gente usa acusação, né? Então, ao invés de eu dizer do que eu estou sentindo e do que eu estou precisando, eu falo do que você está fazendo que eu não gosto. E, na verdade, eu não falo só que eu não gosto do que você está falando, eu falo que o que você está fazendo está errado, que o que você Uhum. está fazendo é ruim, né? E que por causa disso eu fico mal. Então eu acuso você, eu responsabilizo você pelos meus sentimentos e por necessidades minhas que não estão sendo atendidas, talvez pelo seu comportamento. Quando você se comporta, às vezes tem necessidades minhas que não vão ser atendidas mesmo. E você não tem a obrigação de atender todas as minhas necessidades, né? Necessidades são pessoais e intransferíveis e são São. humanas, né? Todos nós compartilhamos essas necessidades. Então, o que são essas necessidades, né? Todos nós temos necessidades de alimento, de água, de ar, né? De segurança, mas também Uhum. temos outros tipos de necessidade que nós compartilhamos, que é a necessidade de carinho, de conforto, de acolhimento, de pertencimento, Reconhecimento. É. reconhecimento, né? Então, Uhum. todas essas necessidades nós todos compartilhamos em humanidade. E Uhum. quando a gente reconhece isso, a gente se iguala em termos de importância na relação. E aí é quando a gente para de competir. A gente não Nossa. precisa mais competir, porque a gente se encontra num lugar onde o que você precisa é o mesmo que eu, então nós queremos a mesma coisa, né? Talvez você tenha uma estratégia para atender isso que é diferente da minha, e é aí onde a gente briga, né? Porque eu acho que a minha é mais certa que a sua, ou é melhor que a sua, e você acha que a sua Uhum. é melhor, Uhum. e aí a gente Uhum. entra no conflito, né? Mas não é necessário. Se a gente conseguir se elevar para poder enxergar qual é a minha necessidade aqui, qual é a sua aí, a gente se entende porque a gente percebe que a gente quer a mesma coisa no final, né? A gente deseja as mesmas coisas. Então esse é o Então você está. principal caminho, assim. Legal. Então você está dizendo para a gente que esse chacal ele aparece, né, em detrimento da dona girafa aqui, esse chacal aparece quando a gente não consegue enxergar o que a gente sente e o que a gente necessita, né? Exato, exato. E aí, como é que no dia a dia, com Covid, com pressão política, né? Pressão política, que hoje é o que se fala na TV, essa polarização e tudo mais, com essas mais de 4 mil mortes por dia, com essa situação que a gente vive hoje, como a gente pode fazer no dia a dia para se perceber e, e trazer essa girafa à tona, né? Porque a ideia é essa. Porque o chacal, a gente. Vou falar que a gente está acostumado, porque, como o Marshall fala mesmo, essa postura chacal ela não é natural na gente, né? Uhum. Ela é aprendida, mas não é natural. Então, isso, mesmo que a gente faça achando que está 100% certo, a gente acaba se incomodando com alguma coisa, mesmo que inconsciente, né? Uhum. Mas como é que a gente pode, nesse dia a dia, lidar com esse chacal e fazer com que essa girafa surja em nós? Com todo esse desafio que a gente está vivendo nessa vida atual, né? Como é que a gente pode fazer? O que que você acha aí? Quais são os caminhos que o próprio Marshall trouxe e que também você percebe, né? Porque Uhum. eu quero ouvir, eu não trouxe uma médium para falar, para o Marshall baixar e Quem falar com a dera, né? gente. Ah, pelo amor de Deus, né? Quem dera. Mas eu quero ouvir também você que experimentou isso na vida, que foi um tipo de arrebatamento, né, que você teve ao ter contato com a comunicação não violenta. O que você poderia falar para a gente que a gente poderia desenvolver no dia a dia, perceber, exercitar, enfim. Sim. Bom, primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender, alguém falou aqui do acolhimento, né, do Uhum, chacal, isso é super importante. Então,
negar que a gente está sendo chacal, ou justificar por que que eu estou fazendo assim, porque geralmente quando a gente entra na justificativa, então a gente vai acusar o outro de novo, né? Não, mas eu estou Uhum. fazendo isso porque você falou aquilo e aquilo outro, né? Então a gente volta para esse ciclo e isso, assim, apesar de não ser natural, isso já foi normalizado, né, Rodrigo? Então a gente fazer diferente disso parece até estranho pra gente, entendeu? É, Parece que a gente não é. tá no nosso natural. A gente se sente meio idiota. É. E esse é um dos motivos que as pessoas que conhecem a CNV costumam abandonar. Porque soa como não natural. Eu estou Uhum. fingindo aqui que eu estou falando das minhas necessidades, dos meus sentimentos. E, cara, não, isso não sou eu. Cara, é você sim, né? Você é uma girafa, né? Você é isso mesmo. Tem que É, insistir, porque tem que romper, né? Mas continue. exatamente. A gente Uhum. pode ficar pouco à vontade, mesmo quando a gente começa a fazer isso, a gente se sente pouco à vontade. Algumas pessoas, inclusive, me questionam se isso não é um tipo de egoísmo, porque eu costumo dizer o seguinte: a primeira coisa que nós precisamos fazer é esse acolher o Uhum. nosso chacal mesmo. Entender que a gente, poxa, eu tô com 52 anos, eu passei pelo menos 50 não, porque eu fiquei conhecendo a CNV um pouco antes, mas continuei fazendo e continuo, às vezes me pego fazendo isso, né? Sim, Então, sim. assim, é uma vida inteira. Não é uma viradinha de chave que agora eu sou girafa e saio linda e maravilhosa, toda amarela e laranja, né? Não é bem assim. Não, Então, né? assim, é um processo que Uhum. envolve um olhar para dentro, antes de tudo até, né? Porque eu preciso entender o que está acontecendo comigo para eu conseguir falar disso sem atacar o outro. Senão eu vou continuar falando que a culpa é sua, que é você que me deixa assim, né? Uhum. Então eu preciso aprender a olhar para mim e entender o que, que eu sinto quando acontece determinada coisa. Quando você diz para mim, ah, Elaine, você é muito mandona e aquilo me torce por dentro, né? Eu preciso entender o que acontece aqui. Opa, peraí, porque isso é meu. Você só falou Uhum. qualquer coisa lá, né? Uhum. E ok, se isso não me, se não tocasse em algum lugar em mim aqui, eu não ia nem dar atenção para isso. Talvez eu até gostasse se você me chamasse de mandona, se eu gostasse de ser uma pessoa, É, né, que tem uma autoridade e tal. Mas sim. acontece que aquilo às vezes morde a gente, né? Você dá aquela Uhum. estremecida assim, e fala, pô, não sou não. Você que é assim, nananana, né? E aí a gente é preciso a gente olhar para nós e entender, opa, peraí, aonde isso pegou aqui, né? Eu fiquei irritada quando eu vi isso, porque talvez eu precise de um pouco mais de consideração, né, em relação aos meus pedidos. Talvez eu não esteja sendo atendida conforme eu gostaria. E aí eu vou precisar investigar isso comigo mesmo e entender isso para conseguir dizer isso para você de uma forma que eu não te acuse mais por isso, né? E aí, às vezes as pessoas ficam um pouco assustadas quando eu falo isso. Nossa, mãe, mas aí tem um negócio de autoconhecimento, e aí, como é que vai ser esse troço complicado e tal? Eu só queria me relacionar melhor, só quero aprender a falar bem, né, com o outro e tal. Mas assim, eu digo que é inevitável, Rodrigo. Sabe? A gente pode até começar com o propósito de ir ao encontro do outro, mas nesse Uhum. caminho a gente vai se encontrar com a gente mesmo, né? Sim. Esse é o Porque, propósito, né? exato, e eu não tenho como falar, olha só, a CNV, ela tem, eu Hum. gosto de falar da CNV como uma árvore que tem dois grandes galhos, né? Hum. Uma é a autenticidade. Eu quero me comunicar de forma verdadeira com você. Uhum. Uhum. A outra é a empatia. Eu quero te oferecer empatia, eu quero ser uma pessoa empática com você, porque eu quero te ouvir também e te acolher também. Agora, se eu não sei o que acontece comigo, se eu não sei nem Hum. nomear o que acontece comigo, como é que eu vou ser verdadeira com você? Né? E por outro lado, se tem uma tempestade aqui acontecendo dentro de mim que eu não consigo nem gerenciar, como é que eu vou estar Uhum. presente para te oferecer empatia? Não tem como. Então, nesse caminho, obrigatoriamente, assim, não é que é obrigatório porque você tem que fazer, é que é Uhum. inevitável. Vai Sim. acontecer. Sim. Você Sim. vai buscar em você esse entendimento.
E aí você vai se conhecer, vai saber quais são os gatilhos, né, que te estremecem, que sentimentos que te atravessam nesses momentos e o que esses sentimentos querem te dizer, né? Então, você vai encontrar lá no fundo o que é que você está precisando aí que está despertando em você esse sentimento. O que você está precisando e não está tendo quando o sentimento é estranho, desagradável, ou o que você está precisando e está tendo quando é um sentimento gostoso, legal, que a gente Sim, tem, sim. né? Que atravessa a gente também. Reconhecer isso também é importantíssimo, né? Para a gente se alimentar até dessa proposta da própria comunicação não violenta, né? Uhum. E que você percebendo o que você sente e o que você precisa, e sabendo verbalizar isso, comunicar isso e perceber isso em você, você vai ver que não é uma coisa de técnicas, né, de comunicação pessoal e profissional. É É, uma proposta de vida realmente, né, uma postura de vida perante o outro, né, perante a mim mesmo e perante o outro. A Cláudia, que está participando aqui com a gente, Elaine, hum, perguntou assim. Se ela perguntou é porque ela deve estar passando por alguma coisa, eu também passo por isso às vezes. Não sei beijo, se você passa, Claudinha! né? Qual é o que é, se é possível, o que eu estou tentando lembrar, minha memória é muito fraca, mas o que a gente deve fazer quando as necessidades não são compatíveis? Então, o que ela está querendo dizer, eu acho? Hum, Quando a necessidade de um é incompatível com o outro, como equalizar aí essas necessidades, né? Como boa. e o interessante é que quando não equaliza, eu estou sendo girafa, mas ele está sendo chacal. Normalmente é assim, né? A É, gente se acha girafona, a maior girafa da África a gente se acha, e o outro é aquele chacal pior. Se é, puder, o irmão do irmão do Rei Leão lá. Se é. puder, vai ser aquilo lá. Então, como é que a gente faz quando a gente percebe que as necessidades estão incompatíveis? Claudinha, eu vou te apresentar então o terceiro arquétipo aí da CNV, que pouca gente Ixi, fala. É a tartaruga. Primeira coisa que a gente precisa fazer é ir devagar. Quando a coisa começou a gente. ebulir, quando a coisa começou Ó, a descompatibilizar, peraí, peraí. respira. Essa live valeu só por essa revelação, tá? Ó, vocês podem. Terceiro arquétipo da comunicação não violenta, a tartaruga. Nunca ouvi falar desse arquétipo. É você que inventou, Elaine? Fala aí. Não, não, não. Tem um casal de instrutores de CNV que eu gosto Aham. muito, né? Que é Nossa, tô lembrando o nome dela e esqueci o nome dele. Que é a Laura e o Sérgio. Nossa. Eles, inclusive, que vendem o jogo que eu uso Ah, nas dinâmicas, o Grok, né? Da Croc, Colibri. legal. E Aham, ela que falou isso pela primeira vez, que eu ouvi dela pela primeira vez. Mas o Marshall coloca isso, né? Que aham. quando a gente não está conseguindo a conexão, por mais que a gente esteja se comunicando, cuidando da nossa comunicação, tentando ouvir, né, o outro e cuidando da nossa expressão, mesmo assim Uhum. a coisa não está fluindo, aí ela falou, põe a tartaruga no jogo. Que Vai lindo. devagar. Então, recua um pouco. Às vezes, para a conversa não está indo para um lugar legal. Então, dá um tempo nessa conversa. Né? Esse foi um dos aprendizados mais valiosos que eu já tive, Rodrigo, porque eu tinha uma ideia muito equivocada que me trouxe muito sofrimento de que as conversas precisavam ter fim. Então, se eu estou discutindo com você, a gente não pode parar de falar enquanto a gente não chegar no fim. E qual é o fim? Qual é o Sabe? fim, cara pálida? É. Qual é esse fim? Então, assim, entender que os diálogos, eles não terminam, eles fazem pausas. Então, faz uma pausa, respira, vai devagar, se precisar, sai, Joga um grok, joga um né? grok, Joga um isso aí, grok. e depois Vai. retoma, entendeu? Aí sim, porque o que acontece? Um dos pontos principais que eu acho que o Marshall traz pra gente, que eu acho valiosíssimo, Uhum. é o principal bloqueio
para que você consiga ter empatia com a outra pessoa, é porque você está precisando de empatia. Então, se você não está conseguindo ouvir com empatia, se você já não está mais conseguindo refletir sobre qual necessidade que aquela pessoa pode estar tendo, mesmo que ela esteja gritando, se você já não está conseguindo, você está precisando de empatia. Então, é melhor dar uma parada e fazer um processo de autoempatia. Com o tempo, a gente às vezes aprende a fazer isso até ali, durante a conversa mesmo, para depois voltar. Mas às vezes a gente tem que parar, sair mesmo do lugar e buscar ter essa empatia, seja com outra pessoa, com um amigo, com a mãe, com um terapeuta, né, com alguém que te ajude, ou você mesmo faz um processo de autoempatia e depois volta mais inteiro para aquela conversa de novo. Então, esse é o Legal, hein? ponto, tá, Claudinha? Autoempatia é a chave para a gente conseguir continuar numa conversa fluida e mais harmônica. Enquanto você falava, Elaine, a Isadora colocou aqui um comentário que é o que ela consegue hoje utilizar da CNV, que é essa pausa, né? Uhum, A emoção toma conta, né? Toma conta uhum, do corpo, toma conta da alma, e é preciso dar essa pausa para poder. Ela falou que para poder perceber que essa raiva é dela, né? E isso, como isso lhe afeta, né? Então, isso. olha, fantástico esse novo arquétipo aí. Eu não sou, gente, eu não sou grande nem pequeno conhecedor, eu não sou conhecedor de quase nada da CNV. E esse arquétipo eu achei maravilhoso, porque tem tudo a ver com essa proposta do próprio Marshall, né? Uhum. Que às vezes você. Cara, que fantástico, Elaine. Olha, ó, gente, vão comprar o livro, ver o documentário, porque vale a pena Leia o participar disso. livro, veja o vídeo. Veja o vídeo, falem com a Sensacional. Elaine, fala com a Elaine. Mas aí, assim, então, Ah, o Bruno tá falando. Ei, Bruno, que bom você estar aqui, é, Bruno. Ele tá falando que no home office a pausa ficou mais fácil, porque a gente fala que a internet caiu. É verdade, Bruno. E vale, tá, gente? Vale uma mentirinha branca até. Se você achar que a pessoa não vai te compreender, se você explicar, olha, eu tô precisando de uma pausa, porque eu preciso ali fazer uma autoempatia, a pessoa vai falar, pelo amor de Deus, tá doida da que é cabeça, né? isso, né? Daqui a pouco tá tomando chá, tá tomando aquele chá sei lá, É. qual é o nome desse chá. Fala, pede uma Mas, pausa, eu preciso ir no banheiro, ou eu preciso, ou a internet caiu, ou sei lá, mas dá esse jeito de você se recuperar para depois você voltar. Obrigada, Bruno. muito bom, muito bom, muito bom. Então, gente, esse é um mergulho que a gente pode utilizar, que é conhecer essa girafa que tem dentro de nós. Porque o chacal a gente vai perceber também, porque é caminho para chegar na girafa, tá? Não fique É, esperando que você vai conseguir acordar um dia, pegar o seu chacal, colocar assim em cima do criado mudo e sair para o mundo, né? Como se fosse uma pessoa renovada, espiritualizada. Não é assim que funciona, não. Para chegar na girafa, você precisa passar pelo chacal. E hoje eu aprendi que você precisa ainda passar pela tartaruga, isso aí. Ei, Dara, beijo, querida. É né? isso aí, Então, a gente tem. A girafa, ela já tem também esses movimentos mais lentos, né? Então, isso também já é uma simbologia da girafa. Né? Que uhum. é um movimento mais delicado, mais delicado. O Fábio morre de rir quando eu falo isso. Delicado o quê? Que troço gigante, aquele bicho. Eu nunca vi delicadeza em girafa, não, Elaine. Mas assim, são movimentos mais lentos, né? Até por ela ser Uhum. tão grande assim, Sim, sim, né? sim. Mas não significa também que a gente precisa ser assim o tempo inteiro. É a gente estar atento para Hum. o que o momento pede, né, da gente. Naquele momento a gente lança a mão desses arquétipos de alguma forma. E mesmo quando a gente é chacal, às vezes a gente é chacal consciente, gente. Tem momentos, tem momento na vida, né, Rodrigo, que não É dá, isso que mesmo. você tá ali É, numa situação que você fala, caramba, vou soltar meu chacal aqui, depois eu isso vejo o aí. que dá, Depois, né? depois eu uso a tartaruga, É, girafa, mas vamos tuiuiu, estar outro. conscientes, tuiuiu, sim. Vamos estar conscientes, né? Mesmo que não seja na hora, porque às vezes também é inconsciente, né? Mas Uhum. depois, assim que possível, a gente faz essa reflexão e entende ali, opa, eu fui um chacal ali, o que aconteceu? E aí vamos fazer a leitura
entender o que é que a gente estava querendo, precisando naquele momento, de que forma que aquilo não atendeu a gente, se a gente se arrepende, né? E aí ver o que a gente faz com isso, como é que a gente dá encaminhamento a isso, né? Porque não são 4 passos, tá, gente, que a CNV tem, pelo amor de Deus, tá? Não é Explica esse negócio de não passos é, aí, porque, né? porque se Tem fosse 4 quatro passos, componentes. vamos A lá. CNV tem 4 componentes, mas não são 4 passos, tá? Os Uhum, 4 componentes são a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Então a ideia é que a gente observe tudo, e isso também é um atributo da girafa, que ela, né, uhum, observa lá de cima, então ela tem um olhar mais abrangente. E a sim. ideia é observar sem interpretar, sem colocar as nossas interpretações ali, só realmente buscar observar o mais limpo possível do que está acontecendo, né? Do que a gente está vendo, do que a gente está ouvindo. Então, a observação, ela se caracteriza como fato. Algo que, se você estiver do meu lado, você está vendo a mesma coisa que eu e ouvindo a mesma coisa, Uhum, né? uhum, O sentimento é aquele sinal de alerta, né? É um sinal de que tem algo aqui para ser atendido, né? uhum, Então, indica que eu preciso prestar atenção em alguma coisa. E aí, eu entendendo isso, quando eu começo a conhecer bem os meus sentimentos, eu já entendo que quando eu sinto uma determinada coisa, é porque está faltando aquilo ou aquilo outro, então eu já me conecto mais rapidamente com isso, né? E essa necessidade é o que move a gente, né? É o que faz a gente fazer tudo que a gente faz na vida é em uhum, função de uhum, atender a uma dessas necessidades ou mais de uma. Então é aí que a gente precisa chegar para saber o que exatamente a gente vai fazer em seguida, porque aí sim a gente tem atitudes e comunicações conscientes, eh, levando em conta aí o que é que eu estou querendo atender. Então eu uhum, sou muito mais assertiva na minha uhum, comunicação uhum, e tenho atitudes que realmente têm mais chance de me levar na direção daquilo que eu quero. E aí esse quarto componente que a gente chama de pedido, mas nem sempre é um pedido que eu faço para alguém, pode ser uma uhum, ação que eu tomo, que é como se fosse um pedido para mim mesma, né? Do que eu uhum, vou fazer uhum, para atender uhum, essa minha necessidade. Mas aí, assim, o que acontece muitas vezes é que quando a gente começa a exercitar a CNV, Rodrigo, esses 4 componentes são o exercício mais que a gente mais faz, sabe? Né? Exercitar a observação, identificar o sentimento, qual é a necessidade de fazer o pedido. Então, isso fica tão. A gente exercita tanto isso que as pessoas começam a entender que são 4 passos que eu tenho que seguir e eu tenho que colocar os 4 na minha comunicação para ela ser perfeita. Aí fica aquela coisa robotizada, entendeu? sim, sim, sim. Aí fica aquela coisa um pouco robotizada. Mas, mesmo fazendo isso de forma robotizada, vale a pena, porque é o Uhum, exercício que alguns autores aí da CNV também chamam da gente andar com as rodinhas da bicicleta, né? Que eles ajudam a gente a estar focando a nossa atenção nessas 4 coisas. Na observação, sentimento, necessidade e pedido. Que aí a gente sai do uhum, julgamento, exatamente o que a Rosilene isso aí. falou. Uhum. Você direciona a sua atenção para isso e sai do julgamento e da acusação. Então, é super valioso. Mas não são 4 passos, quer dizer, não é que eu tenha que falar sempre essas 4 coisas e nessa ordem, né? Não é bem isso. Né? Isso é uma coisa de entendimento, que a gente vai É, interiorizando. e como toda ação que vai se disciplinando, vai se tornando espontâneo, né? Ao Isso, longo do tempo, né? isso. Então a gente precisa realmente exercitar. É isso aí. Ninguém entra no primeiro dia da academia e já sai bem, já você sai com dor, né? E uma dor que eu acho que a CNV pode trazer para quem começa a praticar é a gente perceber as nossas limitações, as nossas imperfeições, porque como é uma filosofia também de autoconhecimento, de você se perceber, você vai enxergar o chacal
E muitas vezes o chacal é maior do que a girafa. Às vezes, É. na maioria, tá maior do que a girafa, meu A amigo. boca Então você dele, vai ó, é desse tamanho. é uma coisa desse tamanho. Você só consegue agir na vida, se movimentar na vida como chacal. Então, quando você se depara com isso, e muitas vezes vem na crise de meia-idade essas percepções, né? É, Então, a gente percebe isso também. Muita gente que busca CNV são pessoas que já estão buscando alguma coisa para fazer a vida um pouco mais leve. uhum, Então, vai se assustar, porque às vezes o chacal que está aí se assusta. Mas é uma coisa de momento em que eu acho que vale a pena encarar, enfrentar, porque quando a gente começa a desenvolver esses elementos aí da CNV, a gente consegue perceber uma nova relação que a gente pode ter com as pessoas, né? sem dúvida. Além de se aceitar, né, na minha necessidade, nos meus sentimentos, eu passo a fazer isso com outro também, que aí Sim, são as máximas aí da regra de ouro, né? é, Toda e qualquer religião tem uma regra de ouro, né? Que é fazer ao outro o que gostaria que fizesse consigo mesmo, né? Então, mas como é que eu vou saber o que eu quero que façam comigo se eu não me conheço, né? Se eu não sei minhas necessidades, se eu não sei os meus sentimentos, como é que eu vou perceber isso? Então a gente age como chacal, e aí a gente vai naquela matilha, não sei se é matilha que fala de chacal, mas a gente vai acho que é naquela bando. matilha, bando de chacal, e só que às vezes isso cansa, né? Porque traz um É, resultado não muito positivo na nossa vida, né? sim, a gente vai cansando. Destrói relacionamentos, cria distanciamentos, a gente não consegue alcançar alguns resultados que a gente busca na vida, né? Não só resultados materiais, mas resultados de conquista para a própria alma. Sim. Então, eu acredito, eu estou muito longe de uma prática disciplinada da comunicação não violenta, mas eu acredito que é um caminho de autodescoberta muito significativo e que não veio à toa das mãos desse senhor aí, que é o Marshall. É, sem É dúvida. apaixonante, gente. É uma energia, é uma vibração que esse homem tem. Parece que, né, tá? Mas ele é muito, e ele é Só coração, muito né? bem-humorado, ele é muito bem-humorado, né? O negócio dele usar os dois fantoches é fantástico a forma que ele fez para se comunicar com as pessoas. Então eu acho que vale muito a pena a gente fazer esse mergulho aí com essas girafas, né? A gente vai Agora, encontrar Rodrigo, tartaruga, chacal, isso. mas vale a pena, né? Uma coisa, uma história Diga. interessante, né, que tem do Marshall, assim, que a gente vê Hum, os vídeos dele e ele parece que é aquela ternura o tempo inteiro, né? hum, Aquela serenidade, né? Só hum, coração ali. Mas tem histórias dele, e ele conta isso nos livros dele, que são muito interessantes, né? Eu tenho um monte, né, desses aqui, ó, caderninho assim, para anotar as coisas que acontecem legal. durante o dia, né? Ai, gente. E isso é uma prática que ele aconselha e ele tinha o dele. Então ele andava com Uhum. o caderninho dele no bolso. E o Dominique Barter, que é um dos pioneiros aqui da CNV no Brasil e que foi discípulo do Marshall, conviveu com o Marshall Uhum, e ajudou uhum, na tradução do livro, inclusive, ele conta que enquanto ele acompanhava o Marshall, ele era super curioso para ler o caderninho do Marshall, né? Que ele falava assim, nossa, deve ter pensamentos incríveis ali, né? Deve ter umas coisas sensacionais ali e tal. Aí um dia o Marshall ficou sabendo disso, falou, você quer ler? Pode ler, toma aqui. E ele, Imagina, né? e O ele que leu que e ele tá. falou assim, e ele falou que ele ficou horrorizado, ele ia regalando os olhos a hora que ele estava lendo, porque tinha coisas assim, eu senti vontade de voar no pescoço daquela pessoa, eu quis matar aquela pessoa. Caraca! E ele falou, Marshall, como assim que você escreve essas coisas? Ele falou, esses pensamentos vêm, e eles vêm numa fração de segundo na mente da gente. Se a gente não tiver atento para isso, a gente passa batido e ele se instala no nosso inconsciente. Então, o mais importante é eu olhar para isso. E quando eu coloco isso no papel, então, que eu leio aquilo e falo, opa, peraí. Na hora que eu pensei isso aqui, o que eu estava precisando? Né? Então, esse acolhimento do chacal é nesse nível mesmo.
tá? É a gente realmente ouvir o que ele fala ali pra gente, o que ele traz pra gente, pode ser as coisas mais estranhas e esdrúxulas e bizarras, tá? Sim. Imagens, muitas vezes, que ele fala que a gente forma na nossa mente e que é Uhum, isso que uhum. conduz a gente para uma expressão chacal, uma expressão violenta, uma expressão agressiva. Então, nós precisamos conhecer isso, não é negando isso que a gente Isso. consegue avançar, né? Então, É, porque, olhar para isso é importante. porque vem essas coisas que são, na civilização, são coisas que, algumas coisas são tão até horrendas, né? São passíveis de crimes, né? E tudo É, mais. E a gente quer negar aquilo porque, pro que é fora, né? A gente quer parecer uma coisa que a gente não é por dentro, né? é, Por fora a gente quer vestir a a fantasia de girafa, né? girafa, né? E por dentro tá aquele chacal lá, todo desengonçado, não Pois sabendo é. se expressar, não sabendo se relacionar. Então, deve ter gente já fazendo as contas ou procurando na internet quanto que é cada caderninho, quantos cadernos que ela vai ter que comprar para lidar com esse chacal aí, tá? Mas vale a pena, gente, vale a pena você escrever, isso vale também É, para os sonhos, né? Tudo que você percebe quando você escreve, isso fica ali, você pode observar várias vezes, né? Com certeza o Marshall deveria, e você também deve consultar esses cadernos de vez em quando, para de saber vez em que quando. por mais que a gente evolua um pouco, né? Continua, aquele chacal tá lá, ele não vai embora. Ele não é É isso aí. destruído, ele não é morto, ele não morre. Ele fica lá. E se a gente começa a alimentar ele, ele volta a viver o que ele vivia anteriormente, né? Então, E é muito é importante isso importante. que você Hum, falou, Rodrigo, porque assim, o chacal é uma parte de nós. Ele não nos define, né? Como uhum, pessoas, como uhum. seres humanos. Mas ele é uma parte de nós. E talvez ele tenha uma importância grande na nossa vida. Talvez ele seja responsável até por muitas das conquistas que nós já tivemos na nossa Sim, vida. Então, negar esse chacal, querer enterrar ele, matar esse chacal, é uma violência contra nós mesmos, isso né? aí. Não é isso que a gente quer. A gente quer é cuidar desse chacal e atender a essas necessidades que ele grita na hora de pedir, para que ele não precise gritar mais, pelo menos não por aquela necessidade mais, né? Então, É, é esse o cuidado que a gente quer ter, porque isso é a autoempatia, esse é o autoacolhimento, e sem isso a gente não consegue ter empatia com o outro. É muito com mais certeza. difícil, é muito Olha, e mais é forte complicado. isso, tá? E é forte, e é um exercício que a gente precisa fazer, porque a girafinha que eu achei bonitinha e fofinha, eu comprei. Agora o chacal que é feio, eu deixei de lado, né? Olha aí a situação agora. Fala Verdade. agora, Rodrigo, que você está olhando só para a sua girafa e está esquecendo o seu chacal. Não vai chegar na girafa se não olhar para o chacal. Então, Isso. essa é a proposta aí da comunicação não violenta. Vamos acolher Gente, isso. ó, Elaine, agora me fala aí o que você está fazendo que a partir da live aqui, quando a live acabar, porque são 4 horas de live, tá, gente? Se você não se alimentou, o seu chacal vai morrer de fome. São 4 horas de live. Mas, tô brincando. Mas para quem quiser acompanhar você, o que você oferece aí para gente, que a gente Uhum. possa continuar a mergulhar aí em si mesmo e Legal. aprender mais sobre a comunicação não violenta. Fala aí um pouquinho para gente. Pois é, eu tenho colocado conteúdos tanto no Instagram como no YouTube, né? Alguns vídeos. O YouTube eu estou começando ainda, né? Se vocês quiserem me Uhum. ajudar, ir lá, me seguir para eu ganhar mais espaço, vai ser muito bom, né? Mas eu estou colocando aos poucos, inclusive se você me passar a gravação dessa live depois, eu vou subir lá também. Não, vou passar, com certeza. Com Eu certeza. estou colocando lá alguns conteúdos, né, para que as Uhum. pessoas comecem a conhecer a CNV e um pouco do meu trabalho também. É, eu faço atendimentos, né, individuais, assim, com a CNV.
às vezes pacotes de mentoria, quando a pessoa realmente tem um objetivo de se relacionar melhor, de melhorar a sua Uhum, comunicação. uhum, uhum. Maria do Carmo é elaineviana.gu, é o mesmo do Instagram, tá? É meu canal. Ela perguntou qual é o meu canal no YouTube. Tá, vou É, botar aqui. e assim, eu faço atendimentos tanto de mentoria com CNV, faço Uhum, atendimentos de coaching também, mas isso é outra seara, né? Faço atendimentos de mentoria com a CNV e tenho feito alguns trabalhos, Rodrigo, que eu tô tão encantada, porque é tão sensacional, de tá. mediação, sabe? De Ah, mediação de conflitos. Então, às vezes atendo famílias, casais, sócios, né, que às vezes estão com alguma nossa. dificuldade de entendimento, mas querem se entender, e eu faço ali um trabalho de mediação com essas pessoas para que elas consigam chegar numa conexão bacana e partir para um entendimento a partir daí. Que legal, hein? Que legal. E uma outra coisa bacana que foi aparecendo assim também, que não é uma coisa que eu Hum, planejei, programei, são alguns atendimentos, por exemplo, quando a pessoa vai ter uma conversa difícil, vai ter uma situação difícil que ela vai passar e ela quer se preparar para isso. Ela quer ir para essa conversa mais preparada, com mais tranquilidade, sabendo exatamente o que é que ela quer daquela conversa, né, e como que ela pode conduzir de uma forma. Não é nada disso tem garantia, né, Rodrigo? Porque a gente não claro, controla o outro lado, né? porque uma coisa é você pensar antes, né? E Isso, matutar tudo antes, na hora, é o vamos ver lá na isso. situação, é outra história, né? Mas a gente consegue sim ter uma preparação, a pessoa vai com mais tranquilidade e tal. O Bruno tá falando Hum, que recomenda aqui, ele foi meu cliente. Bruno, obrigada, viu, querido? Gratidão. E muito eu bom, faço, Bruno. Rodrigo, que está aberta Ah, agora as inscrições, o grupo do hum. CNV, que é uma Ah, que legal. menina dos olhos, assim, né? Então a gente faz. Eu agora gravei, né, Hum, os conteúdos que aí cobre todo o livro do Marshall. E tem mais alguns conteúdos que eu trouxe dos seminários dele e de outros livros. uhum, uhum, Eu incluo também alguns temas transversais, né, que eu conheço, como uhum. PNL, coaching, neurosemântica, inteligência emocional, com muitos exercícios para praticar, né, com a Ângela. Ei, Ângela, a Ângela fez um grupo comigo também Ah, recentemente. legal, legal. E a gente faz 8 encontros ao vivo, né, Uhum, online, hoje é online, porque não está dando para fazer presencial, é. onde a gente pratica todo esse conteúdo que a gente estuda e a gente faz uma partilha, né? Então as pessoas trazem ali as dificuldades que tiveram para colocar em prática, o que funcionou bem para ela, o que não funcionou, como a Maria do Carmo também já fez parte. Obrigada, Maria do Carmo, sua linda. Girafona, Maria do Carmo. Ah, Delícia de é? girafa. Que bom. E a gente forma ali, Rodrigo, o que a gente chama de Hum, rede de apoio, né? A gente cria ali um nossa. vínculo que é sensacional. Então, as pessoas aprendem junto com as outras e essa é a potência do grupo, né? Assim, eu ali tenho pouca participação. Na hora dos exercícios ali, as pessoas trazem as suas contribuições e umas aprendem com as outras e é muito sensacional. Então, está aberta as inscrições, vai ficar aberta até domingo, né? No meu Aham. perfil do Instagram, elaineviana.gu, tem lá um link para fazer as inscrições. Quem quiser, também para conhecer como é que é o programa, né? Entender bem Uhum, como é que uhum. é. Quem tiver interesse pode ir lá, vai ser super bem-vindo. É muito bom, né? É Muito bom, isso. muito, muito bom, gente. Olha, que maravilha de conversa, tá, Elaine? Olha, Adorei também. muito bom trazer toda essa possibilidade, né, de uma vida mais, vou dizer mais plena, não, mas um pouco mais leve, né? Que a gente Sim, possa olhar para o outro e não enxergar um adversário, um inimigo, uma pessoa que nos quer mal, né? sem Mas dúvida. simplesmente um outro ser humano, né? Como outro Isso. qualquer, que tem o seu chacal, tem a sua girafa e agora tem também a sua tartaruga. Se você não sabia disso,
fique sabendo, você tem uma tartaruga dentro de você. Então, se Pois você é. está muito acelerado nas suas conversas e no alcance dos seus objetivos a qualquer custo, olhe para a sua tartaruga, tá? Aciona aí a Então, sua tartaruga. aciona aí, porque senão Ah, Rodrigo, nesse... tem uma Ah, coisa que eu esqueci de falar que eu acho que é importante dizer, né? então fala. Às vezes a gente fala assim da girafa, da tartaruga, né? Da gente se acalmar, de resolver as coisas com tranquilidade, mas a gente não quer dizer aqui que nunca vai ter conflito, tá? A gente não é que o conflito é o grande vilão das coisas, não. A gente Não, vai não. viver conflitos na nossa vida e o que a CNV ajuda a gente é justamente olhar para os conflitos de forma construtiva e entender como a gente pode construir a partir daí, né? Ao invés de ficar se degladiando, se combatendo, o que que eu posso trazer para esse momento, o que que você está trazendo e o que que a gente faz com isso. Então, assim, o conflito, a Andresa está falando que é o que traz a expansão de consciência. É exatamente isso, Andresa. Legal, legal, Andrés. O, o, o Dominique Barter tem uma frase que eu acho muito bacana, que ele fala do conflito, que o conflito é um sinal de que o sistema atualizou. Então, assim, a gente está acostumado a lidar com uma pessoa e é como se a gente já tivesse vários acordos ali, mesmo que esses acordos não estejam explícitos, não tenham sido assinados, né, não seja Sim, nada muito combinado, a gente tem uns acordos que sim. são tácitos, né? Uhum, Até entre uhum, casais, assim. uhum. Aí, quando surge o conflito, não significa que tudo acabou, que não dá mais certo, que, né, que a gente não se entende mais, não é isso. É importante olhar para esse momento como uma atualização. É como se a gente desse um F5 ali no computador. Alguma coisa atualizou, né? Pode ser uma coisa interna, porque a gente muda, né, Rodrigo? Constantemente, Sim, graças a sim, Deus, né? constantemente, graças a Deus. Nossa, graças a Exatamente. Deus mesmo, tá? E as Porque se eu coisas mudam em continuasse o torno. mesmo, eu não estaria nem fazendo isso aqui que eu estou fazendo hoje, tá? Exatamente. E as coisas mudam em torno de nós também, né? Então, assim, é um sinal de que alguma coisa atualizou em mim, ou em você, ou no cenário, e a gente precisa rever os nossos acordos. Isso. Então, a partir daí, a gente vai querer entender, opa, peraí, o que que atualizou aqui, né? É, Qual é essa nova necessidade que não está sendo atendida aqui, ou para mim, ou para você, ou para nós dois? E o que que a gente pode fazer com isso? Sem sim. aquela ideia de que, não, eu sei exatamente o que que você tem que fazer, né? Porque geralmente é assim que a gente fala. É Aí é você muita que tem que arrogância, mudar, né? né? Aí Você precisa mudar isso, ó, porque não está funcionando, né? aí é Mas não é fácil, né? O isso. outro mudar, né? Mas não é. É, Aí é a hora da gente olhar para o que eu estou trazendo, o que você está trazendo uhum, e o que a gente pode uhum. fazer com isso. Né? Muito É legal. Ainda bem que isso. você não deixou de falar isso. Porque enquanto você estava falando, eu pensei em duas metáforas aí que você estava falando. Como é ruim quando a gente se relaciona com as pessoas e quando a gente se afasta por algum conflito, que normalmente é assim, né? Uhum. A gente tira uma fotografia daquele momento e vive com aquela pessoa através daquela fotografia, sem Nossa, saber que o filme continua rodando, né? E avança, é o né? personagem. E aí, como qualquer filme, aquele herói, aquele personagem, ele continua evoluindo e a gente preso naquela fotografia. Pior ainda é quando a gente se relaciona com a fotografia nossa mesmo, É, né? Porque aí a gente acha que por aquilo que a gente fez no passado, nós precisamos nos definir até nos dias de hoje, até os últimos dias, até meu o último Deus. suspiro, né? É a Então isso síndrome é da muito Gabriela, né? pesado. Isso. Síndrome de Gabriela, isso aí. Sempre fui assim. Não tem isso, gente. Pode mudar. Claro que tem um preço a pagar, como também tem um preço a pagar se não muda. Então é Exatamente. melhor pagar o preço e mudar, né? Ter uma vida mais leve, enfim. E com É. relação ao conflito que você falou, tem um pensamento que toda vez que eu estou em algum conflito, tem um pensamento que vem à minha cabeça, que é o rio, cheio de pedras. E aí eu lembro, da minha infância, eu lembro do Rio Doce, que é da minha cidade, lá Ah, Governador Valadares, né? da minha E eu também. lembro, então eu lembro quando eu era pequeno e que eu ia lá para a beira do rio, tinha aquelas as pedras polidas, né?
as pedras lindas, polidas. E aí, cara, aquela pedra não seria daquele jeito se não fosse o conflito de uma com a outra. Isso aí. E mais ainda, que a pedra ela vai diminuindo cada vez mais para poder caber cada vez mais espaço para outras pedras chegarem, né? Nossa, que Então, lindo. o conflito é muito necessário, gente. É o Uhum. movimento da vida. O que É a isso gente não aí. pode fazer é achar que a vida é só isso, né? Porque a É, gente tem muitas exato. possibilidades aí, e esse rio da vida, ele é um rio que a gente, de abundância, né? De abundância de natureza, de abundância de possibilidades, de oportunidades de mudança, de oportunidades de mergulhos, né? Nesse rio da vida, e que a gente pode aproveitar esse amor nesse rio da vida de forma abundante. Então, Isso aí. vale a pena mergulhar com as girafas, vale a pena, mas também vale a pena mergulhar com o chacal. Vale a pena Ah, mergulhar com a é. tartaruga, né? Então vale a pena. A gente colocou aqui com as girafas, mas foi só pegadinha. Tô consertando agora o título da live. É mergulhos com as Totalmente. girafas, os chacais e as tartarugas. Todos têm espaço na nossa vida, né? E É isso esse aí. movimento é muito Essa é importante. a palavra, né? Acho que é a vida, né? A Maria do É, Carmo falou um pouco o que você falou também aí, né? Significa que a gente está vivo, gente. E significa que aquilo é importante pra gente, porque senão a gente nem uhum, ligava, né? Então, assim, se aquilo está mexendo com você, opa, vale a pena você olhar para isso. É vida que está aí, né? Então, isso. vamos observar e realmente entender o que é que a gente quer ali, né? Aí, ó, a Maria do Carmo falou que a negação do conflito é ficar à margem do rio. Pois é Mas bom sempre mergulhar. porque vem a tempestade, vem a tromba d'água que faz o jeito da gente voltar para o rio, tá? E aí a Isso gente aí, sempre volta, sempre volta, né? A vida é e é muito bom. É fantástica, movimento, o né? movimento, é, É o isso aí, movimento é da vida. Às vezes fluxo. a gente acha que está estacionado e acontece alguma coisa, normalmente é uma tragédia, uma Covid, uma pandemia, assim, para poder a gente voltar para o movimento da vida, né? Elaine, minha querida, É isso aí. minha girafinha, eu vou ter que comprar um chacal e uma tartaruga agora, gente. Minha girafinha se despede aí de todos. Muito obrigado pelo É, convite. Pessoal, quem quiser saber mais do trabalho da eu que Elaine, agradeço. busca lá no Instagram dela, vai lá no link que está na bio. Vale a pena mergulhar com as girafas, os chacais e a tartaruga. Então fica aí o convite. Elaine, olha, eu te conheci Obrigada, online, querido. continuo te conhecendo online, né, É, Elaine? Não te conheci é ainda verdade. tete a tete assim, mas ó, é conversa fantástica, tá? Muito obrigado pela sua disponibilidade, Eu que por agradeço. contribuir aí por esse humilde, mas nem um pouco arrogante canal Gypsy de trazer essas possibilidades de mergulho, tá bom? Muito obrigado mesmo. E parabéns, Rodrigo, por esse trabalho que você está fazendo. Acho que eu gostei muito do título, né, desse nome, Gypsy, porque eu acho que realmente essa viagem profunda, né, para dentro, esse mergulho, ele é maravilhoso. Pode ter realmente algum preço aí, mas ele é sensacional, vale super a pena. E isso transforma a nossa vida, e é transformando a nossa vida que a gente ajuda a transformar o mundo, né? Não adianta a gente querer só fazer no externo se a gente não olha para dentro da gente e não cuida disso aqui dos nossos chacais, das nossas girafas, das nossas tartarugas, dos nossos tuiuius e tudo mais que a gente tem aí. Tudo Gratidão mais. pelo convite, adorei. Eu que agradeço, tá? Pessoal, obrigado por terem acompanhado a gente até agora. Nossos amigos aí de coração, né? Que vai aumentando esse coração da girafa cada vez mais. É isso aí. Boa noite a todos, boa noite a quem ouviu Obrigada, gente. depois. Um beijão, tá? Obrigadão, Beijo. Elaine. Vão com Deus. Tchau, Tchau. tchau.